Então a Taesa arrematou o lote 3 do mais recente leilão de transmissão realizado no final de setembro de 2024. Nesse vídeo eu quero falar para vocês por que essa notícia aqui é um sinal negativo para os acionistas da Taesa, também comentar os resultados mais recentes da empresa e falar sobre as perspectivas dela para médio a longo prazo. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixa o like para ajudar o canal a crescer e a chegar a mais investidores. Eu vou deixar linkado aqui na descrição esse vídeo que o Lucas fez em 2022 com o racional que a gente tinha para troca de Taesa na nossa carteira de dividendos para uma outra transmissora. Desde então as ações da Taesa caíram, enquanto dessa outra transmissora subiram a nossa carteira de dividendos. Então se você quiser entender um pouco melhor sobre como a Taesa chegou na situação que ela está hoje, recomendo esse vídeo porque ele é bem complementar a esse que eu estou gravando agora. Se você é investidor, você provavelmente já conhece a Taesa, afinal é uma das queridinhas dos investidores, mas caso você não conheça, apenas apresentando ela rapidamente para você, é uma empresa no setor de energia, mais especificamente focada ali na parte de transmissão. Ela é uma das maiores transmissoras do país, com 43 concessões de transmissão, sendo que a maior parte já é operacional e algumas poucas linhas ali ainda em construção. Tem presença em mais de 18 estados e o Distrito Federal, são 15 mil, mais de 15 mil quilômetros de linha de transmissão, uma receita anual permitida de mais de 4 bilhões, uma margem EBITDA muito boa ali para o setor, quase 86%, então uma empresa muito eficiente e um valor de mercado próximo a 12 bilhões de reais. A respeito dos resultados recentes da empresa, olhando aqui o resultado regulatório, a receita líquida caiu 7,2%, eu já vou explicar por quê, chegando a 579 milhões no trimestre, até quando a gente olha no semestral também caiu. O EBITDA também a gente viu uma queda aqui no EBITDA de 7,8%, enquanto que o lucro líquido cresceu quase 23%. Então vamos entender como que o EBITDA e a receita caíram e o lucro subiu. Olhando primeiro o EBITDA, ela teve uma queda de 23 milhões aqui na RAP, basicamente por conta do reajuste negativo do IGPM. Quem acompanha aí os índices inflacionários, principalmente o IGPM, viu que ao longo de 2023, ali até um pouco de 2024, em alguns meses, ele foi deflacionário. Então ela tem um reajuste negativo, ela recebe menos receita permitida do que ela recebia no ano anterior, por isso ela teve essa queda. Ela teve também uma queda aqui por conta da parcela variável, basicamente ela teve um não recorrente no segundo trimestre de 23, que foi positivo, e aí agora, como ela teve menos disponibilidade de rede, ela não teve o 100% ali, na verdade quase nunca as empresas de transmissão elas conseguem ter 100% da rede disponível para ser utilizada, então ela foi penalizada dessas duas formas, um não recorrente positivo no ano passado e também menor disponibilidade da rede nesse segundo trimestre de 24, que acabou impactando o resultado. Mas olhando mesmo assim, o que importa para a empresa no longo prazo é mais para onde vai os índices, os índices inflacionários, do que essa parcela aqui variável que acaba sendo, pelo menos no médio e longo prazo, positiva, já que a empresa é muito eficiente. Então, por conta disso, o EBITDA caiu aqui quase 8% e ajustado, tirando essas questões não recorrentes, teria caído 5%. E esse impacto negativo do IGPM, ele não deveria incomodar. Ele já é previsto para quem investe não só na Taesa, mas qualquer outra empresa que tenha a sua receita indexada a algum índice, principalmente índice inflacionário, deve imaginar que em algum momento esse índice ele pode cair. Isso só deveria te incomodar para você pensar, por exemplo, em vender a empresa, se você acha que no longo prazo, no médio e longo prazo, tem alguma chance do IGPM ser negativo ou continuar negativo, por exemplo, com uma queda no dólar a longo prazo. Isso poderia impactar e fazer com que o IGPM continue caindo. Você acha que tem chance de o dólar cair no longo prazo aqui no Brasil? Se você acha isso, talvez você pudesse realmente repensar. Até mesmo IPCA, porque boa parte aqui também da RAP da Taesa é indexada ao IPCA. Se você acha que a inflação no Brasil tem alguma chance de ficar no nível muito baixo ou até mesmo a gente ter deflação no médio prazo, talvez você poderia repensar aqui a sua posição na empresa. Mas eu acho que ninguém aqui acha que o Brasil não vai ter inflação e ninguém aqui acha que o dólar vai cair no longo prazo. E como a gente viu, apesar da queda no EBITDA, o lucro ainda subiu 23%. Isso basicamente aconteceu por dois grandes motivos. Ela teve um resultado financeiro líquido melhor nesse trimestre, então pagou menos juros de dívida ou teve mais receitas financeiras, e ela teve um não recorrente aqui da parte tributária, então ela teve alguns benefícios aqui tributários reconhecidos por conta de incorporação de empresa. É por isso que grande parte das empresas, principalmente nessas empresas que são fortes geradoras de caixa, eu prefiro muito mais olhar o EBITDA ou até mesmo o FCO, algum indicador atrelado à geração de caixa da empresa do que o lucro líquido, porque aí tem um monte de coisa ali no meio não recorrente que acaba mais atrapalhando a análise do que ajudando. Então eu diria que o resultado em si do segundo trimestre de 2024 da Taesa foi um resultado bom, não foi um resultado ótimo, mas também não foi um resultado ruim. Então, se não tem nenhum grande problema com o resultado da Taesa, por que eu trouxe essa notícia aqui para a gente discutir um pouco sobre a empresa? A primeira informação é a respeito do deságio que foi aceito aqui pela Taesa. O que é esse deságio? Basicamente, um leilão de transmissão é um leilão às avessas. Então, o governo ele fala, nesse caso, que o máximo de RAP que ele vai aceitar pagar é uma RAP de 36 milhões, por exemplo, próximo a 36 milhões.
Então, as empresas elas vão disputar para ver quem aceita receber menos. Então, sei lá, a Engie fala, olha, eu consigo gerar dinheiro, consigo ganhar dinheiro com isso daí oferecendo uma RAP de 30 milhões. Então, ela vai ter um deságio. Aí a Alupar vai oferecer 28 e ela vai ter um deságio. A vencedora é a que oferecer, né, que é aceitar receber menos. Nesse caso, foi a nossa querida Taesa, que aceitou receber 17 milhões, 17,7, ou seja, com deságio de 53% em relação ao máximo que o governo ali aceitaria pagar. Esse dado sozinho do deságio, ele incomoda sim, mas não quer dizer muita coisa. Afinal de contas, pode ser que realmente a Taesa, para ela, esses 17 milhões aqui por ano de RAP sejam suficientes para ela ganhar dinheiro e remunerar bem os acionistas. O problema é que a gente tem visto uma competição cada vez maior aqui nos leilões do Brasil, o que tem jogado os deságios para níveis muito acima das médias, pelo menos das médias que a gente tem visto nos últimos anos, pelo menos na última década, né? Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, entre 2016 e 2017, que foi um período que a Taesa venceu vários lotes, né? Ou seja, ela arrematou vários dos leilões, tinha um deságio de 4%, 12%, chegou até a ter um ali de 36%, mas mesmo assim, não necessariamente foram os que a Taesa ganhou. Mas é muito mais fácil você ganhar dinheiro tendo um deságio de 12%, de 14%, ou seja, se você tem um deságio de 12%, por exemplo, e a RAP é 100 milhões, você vai aceitar receber 88 milhões para poder tocar ali a obra, tocar a operação e criar as linhas de transmissões, né? Botar de pé as linhas de transmissões, e você vai ganhar ali, né, 88 milhões, por exemplo, por ano ao longo de vários anos. É muito mais fácil ganhar dinheiro dessa forma, né? Você tem uma gordura muito grande de investimento para você poder queimar. E é por isso que a RAP, em relação ao valor estimado de investimento, era muito mais alta entre 2016 e 2017. Ou seja, aqui nesse período a gente tinha uma RAP máxima de próximo a 21%. Ou seja, então o governo estimava, por exemplo, que o investimento necessário nessas RAPs era de cerca de 1 bilhão e a RAP anual que as empresas iam receber era de 210 milhões. Então, as empresas iam ganhar, no máximo, ali 21% ao ano ao longo de vários anos. Ou seja, uma taxa de retorno muito boa. Há de se concordar que se você tem uma taxa de retorno ali sobre qualquer investimento de próximo a 21% ao ano ao longo de 20, 25, 30 anos, é uma ótima taxa de retorno. O problema é que para esse lote que foi vencido pela Taesa, o investimento estimado é de 244 milhões. E se ela vai ter uma RAP de 17,7 milhões, se você fizer o cálculo, você vai chegar a um retorno anual, ali, um retorno em relação ao CAPEX previsto pela ANEEL de 7%, ou seja, muito abaixo daqueles 20, 21% que a gente via nos leilões de 2014, 15 e 16. Apesar desse retorno em relação ao investimento ele ser baixo e ser sim mais baixo do que no passado, não quer dizer que ele seja um investimento ruim. E para isso a gente precisaria, por exemplo, comparar com outros tipos de investimento que você pode ter hoje. E uma base para você ter esse tipo de comparação é olhar, por exemplo, como que estão as taxas longas do nosso pré-fixado aqui no Brasil. Ou seja, se a gente pega aqui o pré-fixado de 10 anos aqui no Brasil, nesse momento que eu gravo o vídeo, 2035, a Taesa pegando esse dinheiro aí, por exemplo, esses 244 milhões estimados que ela vai investir, e colocasse num pré-fixado, ela ia ganhar 12% ao ano. Então, obviamente que se ela ganhar 7% ao ano, ela não vai conseguir remunerar o custo de capital. Esse aqui é o custo de capital da Taesa? Claro que não. Tem várias outras variáveis que entram aqui. Eu só estou mostrando para vocês uma base muito simples de que um retorno hoje de 7% no Brasil, com os juros que a gente tem, com a Selic que a gente tem, com a inflação que a gente tem, com o risco que a gente tem, não é um retorno que recompensa o risco de você investir em um projeto, de você investir numa renda variável. É claro que a gente está considerando aqui que o custo da Taesa para levantar essa linha de transmissão e de colocar tudo para funcionar vai ser os 244 milhões. E é nisso que as empresas de transmissão conseguem muitas vezes gerar valor, porque se ao invés de ela gastar 240 milhões, ela gastar, por exemplo, 100 milhões, ela vai ter um retorno muito acima. Por exemplo, o retorno seria 17% ao ano. Mas é claro que é muito difícil você conseguir uma eficiência tão grande assim. Você consegue sim eficiência. A Taesa é uma empresa muito eficiente, mas assim, esticando muito, ela vai chegar a um retorno de quê? 10% ao ano? 11%? Mesmo assim, não seria uma taxa de retorno em relação ao investimento atrativa, considerando o risco, considerando as nossas taxas de juros. Seria apenas um retorno, sim, positivo, mas não necessariamente bom. Pelo menos não bom para o acionista. E esse lote que a Taesa arrematou recentemente, possivelmente com essa taxa de retorno bem abaixo do que seria considerado desejável aí para o investidor, não é novidade. Os últimos que ela tem arrematado e os próximos projetos, por exemplo, que estão em andamento, ela tem também RAPs em relação ao CAPEX relativamente baixas, considerando as condições atuais aqui do Brasil.
Então, por exemplo, aqui 9,5%, esse aqui não é nem 9%, 9,3%, e somente esse aqui de Saíra que tem uma taxa sim aceitável, uma taxa sim positiva. Porém, quando você soma os outros que tem uma taxa baixa, são maiores do que esse daqui que tem uma taxa boa ainda, né? Mesmo assim, não seria uma taxa nem perto do que a gente via ali no meio da década de 2010. E por que a Taesa está aceitando esses lotes com esses deságios tão grandes e esses retornos tão baixos? Basicamente, ela tem ali várias linhas que ela tem, né? Várias apps que estão vencendo a partir de 2030, 2031. Então, ela precisa repor isso de alguma forma, repor essa receita para continuar gerando caixa e pagando dividendos e pagando a dívida que ela tem, por exemplo, dos investimentos que ela tem hoje. E nos últimos anos, principalmente 2021 e 2022, ela não investiu, ela não participou, realmente já eram competitivos, então provavelmente mesmo que ela participasse não quer dizer que ela teria tido um êxito maior, né? Ou seja, não quer dizer que ela teria tido melhores arremates nesses leilões que foram executados ao longo dos últimos 2, 3 anos, mas ela não investiu nesses anos e acabou deixando meio que para a última hora, e ela acabou piorando a situação, pelo menos na minha análise, quando ela pegou esse período aqui e acabou pagando dividendos talvez mais do que caberia para a empresa. Então, se a gente vê os pagamentos de dividendos da Taesa nos últimos anos, vocês vão ver que deu um salto aqui em 2021 e 2022, né? Quase mais do que 50% aqui, pelo menos em 2022 em relação a 2020. Lembrando, ela não estava investindo, tinham RAPs para vencer, não no curto prazo, mas no médio prazo, já era alarmante, e mesmo assim ela preferiu pagar dividendo e obviamente elevando aí o dividend yield para um patamar bem interessante, que acabou chamando muitos investidores que compraram a empresa num preço muito alto, pelo menos na minha análise. E o que dificulta a situação da empresa nesse momento é que quando ela estava ganhando aqueles lotes com uma RAP muito boa, com retornos muito bons, ela estava com uma dívida super controlada. Naquele momento ela estava crescendo muito. E agora ela tem RAPs que vão vencer aí no médio prazo, com deságios muito altos, com baixo retorno, e ao mesmo tempo ela está bem endividada. 4 vezes já é o limite ali mesmo para empresas de transmissão. Não seria tão ruim assim se a gente tivesse uma trajetória de juros aqui no Brasil em queda, mas a gente entrou novamente num ciclo de alta de juros, então isso daqui acaba pesando mais para a empresa. Ela está aceitando retornos menores porque ela não pode mais ficar postergando e deixando, por exemplo, para 2026, para 2027 para ver o que ela faz, porque cada vez mais que ela aguarda vai chegando na data de vencimento das apps atuais. É claro que o intuito desse vídeo aqui não é ser alarmista, a gente não acha que a empresa vai quebrar ou que a dívida vai fazer a empresa falir, nada disso, a gente só acha que tem outras opções com retornos melhores nesse momento do que Taesa, inclusive mesmo a esses preços aqui de 34%, um ano depois, né, um pouco mais de um ano depois daquele vídeo, a gente continua achando que não tem margem de segurança para comprar as ações da Taesa. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, a gente faz recomendação para os nossos assinantes, e se você quiser ser um assinante é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo que você vai para um grupo, e nesse grupo você recebe cupons de desconto para assinar o nosso plano anual e ter acesso às nossas 4 carteiras, carteira alfa, dividendos, carteira de fundos imobiliários e carteira global. Inclusive, na nossa carteira de dividendos ainda consta aquela transmissora que a gente recomendou, dando um resultado bem melhor do que o resultado de Taesa. Se você tem interesse em conhecer, tá no primeiro link aqui da descrição do vídeo. Comenta aqui embaixo se você investe em Taesa, se inscreve para não perder os próximos conteúdos. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.